pessoa disse ter sido curada do HIV. Bom, Jesus, para ele tanto faz. Nós que acabamos dimensurando o que é maior e menor, sendo que para ele é tudo a mesma coisa. A demanda em relação à ação dele sempre é a mesma. Nós que achamos que algumas coisas são maiores que outras. Eu disse, irmão, retorna ao seu médico, faça um exame, faça novamente. Depois você testemunha. Por que eu pedi para a pessoa fazer isso? Porque se Jesus curou, como a pessoa disse, então, como um dia esteve atestado em um papel que ela estava enferma, agora vai estar atestado em um papel que ela está curada. Por isso que eu achei muito bonito o exemplo da irmã Karina, subir aqui não só com os pergaminhos do seu mistério, com sua biografia quase inteira, e por sinal gostei muito, 3 meses sem brigar com o marido. Olha, tem muita gente aqui na igreja que precisa fazer esse curso quanto antes. Porque o que tem de marido reclamando que as esposas estão brigando não está sendo pouco, não. É verdade. Quem falou, fala Deus. O pastor Luan. Não, eu estou pensando em fazer também. Tem vaga ainda? Vamos fazer bem, vamos bem fazer? Será que tem vaga ainda? Deus é bom, irmãos. E a bondade de Deus se manifesta dentro do campo que nós permitimos com que a bondade dele se manifeste. Nós temos aprendido isso e repetido por tantas vezes. Não é o quanto Deus quer fazer, é o quanto nós permitimos com que ele faça, que determine o quanto de ação da parte de Deus nós vamos ter na nossa vida. Irmão Bruno, quer fazer o curso também, irmão Bruno? Quer fazer? Ele está lá assim, vai ter que aumentar a turma então, fazer 2 turmas. Se tiver mais algum homem depois, pode procurar o pastor Edson ali, ó. Pastor Edson, pastora Sandra. É o quanto nós determinamos, ou aliás, acabamos concedendo para que a ação de Deus seja estendida na nossa vida. É uma incoerência muito grande quando nós encontramos pessoas desequilibradas em relação à ação de Deus. O missionário Vitor agora há pouco disse algo com tanta propriedade aqui, falando que o que Deus tem não está restrito somente a alguns campos que nós achamos que é o campo que Deus tem. Só que Ele só vai poder fazer algumas coisas em áreas que têm a sua permissão. E Ele só vai continuar fazendo o que Ele faz em áreas que você continua permitindo. Enquanto a chave, a direção da sua vida, dessa área específica, estiver na mão de Deus, Ele estará no controle. O dia que você resolver colocar a mão na direção, porque tem uma curva lá na frente, então Deus tira a mão dele. Isso é fé, irmãos. É colocar a vida na direção de Deus, sabendo que tem uma curva lá na frente, você não está vendo mão nenhuma na direção. Hipoteticamente falando, não vai sair daqui acreditando que teu carro vai parar na garagem. O pastor falou que Deus, então não vou nem botar. Não, você entendeu? É acreditar que Ele vai fazer aquela curva com toda a perfeição. Mas quantas vezes nós acabamos de forma tão dúbia em relação a essa ação de Deus, se comportando que nem, deixa eu ver quem, Abraão. Ouvindo conselhos que o desviavam do propósito de Deus, das promessas de Deus. Tem muito conselho, gente, que não vai te levar às promessas de Deus. Parece bom, parece incrível, parece resolver as coisas de forma mais rápida, parece trazer prosperidade, parece resolver problema, mas a conclusão deles é de morte. Sara diz assim, olha quem que diz, hein, irmão? Olha, o senhor devia estar lá para fazer um curso com Abraão também. Sara diz assim, meu bem,
o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo, e eu notei que cada dia que passa eu fico mais velha, e você também. Nós ainda não temos filho, e Deus disse que nos daria uma nação. Meu Deus do céu! Deus disse que daria uma nação, e eles não tinham um filho. Pois olha, eu estou pensando aqui o seguinte, que tal você dar uma ajudinha para Deus, queimando algumas etapas, antecipando algumas coisas, pegando alguns atalhos, cortando alguns caminhos, e você vai lá e faz filho com a minha serva Agar. As coisas eram bem diferentes naquele tempo. Hoje mulher nenhuma daria conselho desse para o marido. Apesar que teria alguns maridos que gostariam de um conselho assim. Misericórdia. Abraão vai, leva Agar para a tenda, faz, e depois de feito a mulher é engravida. E aquilo que ele achou que ia ser uma grande bênção, irmão, se torna uma tribulação na vida dele. Porque a grande bênção da promessa não é só quando a promessa se conclui na nossa vida. O trajeto por onde nós passamos também para chegar na promessa tem muita vitória, tem muito livramento, tem muita proteção. Abraão vai, faz filho com a escrava, o moleque nasce, uma tribulação inteira na vida dele. Agar, que era amiga de Sara, que compartilhou o marido com ela, agora fazia chantagem. Abraão, que dava atenção para a esposa, agora tinha um filho, então dava atenção para aquele filho. Algumas coisas parecem ser muito mais complexas quando diz respeito à ação de Deus. Irmão, tem coisa, irmão, que só demora na nossa vida porque tem tempo certo para que elas cumpram. Tem coisas que só demora a acontecer na nossa vida porque Deus espera que nós venhamos a amadurecer, deixamos de ser criança, esperança e cresçamos. Porque se Deus coloca fora do tempo na nossa mão, nós acabamos perdendo aquilo que Deus, com muito trabalho, colocou ali. É por isso que Deus diz assim, espera. Quando você está muito ansioso nesse processo de espera, espera com paciência, porque quem perde a paciência enquanto espera, geralmente acaba deixando de esperar. Quais promessas você ainda não está vivendo e já deveria estar vivendo? Ou então, vamos puxar para o lado positivo, quais promessas você está tanto esperando? Ou vamos voltar para um outro lado? Quais promessas você já deixou de viver porque você antecipou as coisas? Primeiro conselho dessa noite é: espera do Senhor. Espera. Eu digo, sim, fique em paz, vamos orar. Vamos orar. Pastor, parece ser tão simplório um pedido como esse, como a irmã Karina fez, falando da situação da família. Vamos orar? Irmão, não é, irmão. Não é. Ainda que eu tivesse tudo nesse mundo para oferecer para uma pessoa, eu não tenho muita coisa não. Mas ainda que eu tivesse tudo nesse mundo para oferecer para uma pessoa, nada seria maior do que um verdadeiro, genuíno, sincero, vamos orar. Porque quando a gente ora, meu amado de Deus, irmão de Deus, você não tem ideia o rebuliço que acontece no céu. Você não, olha, se você pudesse ver toda a logística espiritual e toda a movimentação, é bem aquele hino da Cassiane, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Olha o tanto de coisa acontecendo. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele caminha com quem nele confia. Caminha de noite, de dia, de noite. Aí depois, erga a tua mão, sua bênção chegou. Por quê? É bem caracterizado. Por quê? Porque de fato acontecem tantas coisas. Quando você para e volta o seu coração inteiramente ao Senhor e coloca o seu joelho no chão e fala assim, vamos orar.
Vamos orar. Parece que é pouco, mas você nunca vai conseguir fazer, você nunca vai ser tão produtivo em relação às suas atividades quanto quando você está orando. Nunca. Existem algumas coisas que só são desvencilhadas na nossa vida através desse ato. Só evangelizar não atrai pessoas. Não estou desfazendo o poder do evangelho. Só falar de Jesus não quebranta, não transpassa o coração. Você precisa orar. Você precisa orar. Orar. E continuar orando. Nenhuma daquelas madrugadas, né, Miss? É perdida. Meu Deus, que doce momento quando Ele me acorda. Eu já viro por lá e disse, tá querendo, né, Senhor? Espera já que eu já estou indo, me espera lá na sala. Me espera lá na sala. Eu levanto, dou uma lavada no zóio, dobro meu joelho e disse, oi pai, estou aqui. Tudo bem aí? Porque aqui está ótimo. Eu quero ler um texto essa noite junto com você, não vou longe não, porque a Karina já tomou todo o tempo do pregador mesmo. Não sobrou nada para mim falar, né? Tirou um pouco do foco do Lucas, né? Não sobrou nada para mim, né, Lucas? Já falou tudo, né? Hã? Prendeu com o Lucas. Bom, essa piada é mais velha, irmãos. Um dia eles vão explicar para vocês. Eu quero ler essa noite Lucas 15. Luquinhas 15, o Evangelho de São Lucas para os mais menos íntimos. Lucas 15, nós vamos ler ali alguns versículos do capítulo 15. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Que maravilha. Tá aqui. Eita. 15:11. Achei. 15:11. Se você quiser ler na sua Bíblia, você pode. Se você quer ler comigo aqui também. Vamos lá. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante. Tão longe que não tem nem nome, longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para o seu campo para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as rações, com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, caindo em si, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi a ele, pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o pai, e se moveu o pai de íntima compaixão dele, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus, e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos.
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio, e chegando perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com todas as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas minhas coisas são tuas. Amém. Volta a imagem de tela, por favor. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos aprender a recomeçar. Eu vou descer e ficar perto de você. Recomeçar é um recurso fantástico para quem está vivo. Porque por mais que nós tentamos fazer as coisas certas, em algum momento elas podem acabar dando muito errado. E mesmo elas dando errado, não faz delas o fim de todas as coisas. Nós só precisamos descobrir como retomar. Se nós sabemos como retomar, se nós entendemos como Deus faz, então nós saberemos que existem grandes possibilidades de nós termos um novo recomeço. Quando eu falo recomeço, eu deixo a seu critério decidir qual área da sua vida você precisa de um. Talvez alguém aqui essa noite está dizendo assim: não, eu preciso muito assumir novamente um compromisso como eu já tive com Jesus um dia. Preciso muito voltar a viver o meu chamado, e infelizmente as circunstâncias, os fatos, ou eu acabei parando. Talvez haja quem, como testemunhou a Karine essa noite, acho que pelo menos umas 10 vezes, já apanhei, já bati, fiquei preocupado com o Igor, já apanhei, já bati, já apanhei, quase morri, já quase matei. Não era o Igor, né? Ainda bem, ufa. Mas talvez haja quem, nessa noite, precise entender a essência disso, para que entenda que a vida muitas vezes só é possível se nós entendermos o potencial do recomeço. Será que você não precisa de uma nova chance? Rapaz, é tão bom quando a gente pisa na bola e alguém nos dá uma nova oportunidade. É tão bom assim, não quando a gente falha, mas quando a gente recebe uma nova chance. Um novo recomeço. Porque infelizmente, muitas vezes nós vamos acabar passando por situações das quais as poucas coisas que nos podem ser feitas para consertar aquilo que nós, com as duas mãos, acabamos destruindo, é uma nova oportunidade. De fato, eu li uma parábola aonde vai tratar algumas coisas das quais nós precisamos estar sempre atentos. Porque mesmo tendo acontecido naqueles dias, isso continua se repetindo nos dias de hoje, de alguma maneira, de algum jeito. Algumas coisas que estavam embutidas em características dos filhos ali, acabam sendo reproduzidas por nós. E se nós reproduzirmos tais características, nós teremos o mesmo resultado. Ali nós aprendemos a respeito de acertos e de erros, começando pelos erros. Algumas coisas que eu fiz questão de chamar de síndrome dos irmãos. Se der tempo eu falo as duas, senão eu fico até onde der tempo. A primeira delas é a síndrome do irmão mais novo. O que são síndromes? Conjunto de sinais que caracterizam uma pessoa.
Síndrome do irmão mais novo. Você entendeu bem a respeito da leitura? A Bíblia diz que em determinado momento da vida ele simplesmente quer curtir. Quer ter experiências das quais ele nunca teria na casa dele. Para que ele consiga exteriorizar aquilo que ele tanto deseja no seu coração, a primeira coisa que ele precisa é sair da presença do Pai. Porque tem coisas que não colam na presença do Pai. Infelizmente, para alguns, a presença do Pai ela é muito seletiva. Ele diz assim, ou sou eu, ou é o mundo. Querido, Deus te ama tanto que Ele não aceita te dividir com nada. O mundo não tem problema em dividir você com Deus, porque Ele não te ama tanto assim. Então só 50% de você para Ele é suficiente. Por quê? Porque acaba condenando os outros 50%. Ele era imaturo, ele era inexperiente, porque era o filho mais novo. Mas o que mais me preocupa foi quando eu percebi algo. Ele queria ter pai, por isso ele pede herança. Só pode ter herança quem tem pai. Ele queria ter pai, mas ele não queria ser filho. Ter pai fala de ter alguém a quem eu posso recorrer quando eu preciso. Alguém a quem eu posso pedir dinheiro quando me bate a necessidade à porta. Alguém a quem me abrace quando eu preciso de um abraço. Ter pai fala de alguém a quem cuida, se preocupa, me ama. Agora, ser filho fala de alguém a quem eu preciso ser obediente. Ser filho fala de um tipo de postura que está embasado em muitas obrigações e deveres. Uma delas é honrar de verdade. Ele queria ter pai. Porque ter pai traz benefício. Ele só não queria ser filho. Não distante dessa realidade, nós hoje encontramos muitas pessoas assim. Que estão falando por aí que Deus é o pai delas. E o pai delas é dono do ouro e da prata. Mas elas não se comportam como se fossem filhos de Deus. Falam que tem pai porque quando falam de pai, pensam que ao pronunciar isso estão tocando aquilo que diz respeito a Deus. Mas nas primeiras oportunidades que têm, querem algumas coisas para poder gastar de forma dissoluta com os prazeres da carne e as coisas dessa vida. Não é se Deus é seu pai. É se você está sendo filho dele. Se você se comporta como filho dele. Não é se Deus está sendo seu pai, porque Ele continua te livrando, amado. Você está aqui essa noite. Mesmo aos trancos e barrancos, mesmo tendo entrado essa noite arrastado, mesmo que você chegou com dinheiro emprestado, mesmo que você está nas últimas dificuldades, você está aqui, não é se Deus é teu pai, é se você está sendo filho dele. Ele queria ter pai, mas ele não queria ser filho. Porque sendo filho, ele teria que obedecer às leis do pai. Agora, tendo pai, ele poderia desfrutar dos benefícios do pai. Eu conheço pessoas assim, que estão procurando um pai. E quando alguém oferece a elas paternidade, elas recebem, mas elas não querem ser filhos. Elas só querem ter pai. Querem fazer parte da herança. Mas não estão envolvidas nas obrigações e nos deveres. O que está dentro dele vai se manifestar, e a manifestação do que está dentro dele vai pedir para que ele saia de casa, para que ele deixe a presença do pai, para que ele pegue aquilo que ele acha que é dele e ele sai. Sabe qual é o problema em relação a esse moço?
É que o quanto de mundo está dentro dele vai pedir por mais mundo que está fora dele. O desejo pelo mundo que ele tem dentro de si vai levá-lo lá naquele lugar. Pare e pense, querido. A profunda reflexão que isso dá, o quanto há de mundo dentro dele, vai pedir por mais mundo. Salmo 42:7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Aquilo que você deseja intimamente dentro de você é aquilo cujo qual em algum momento você vai se entregar, você vai se render. Nós não só devemos lutar contra algumas vontades, nós devemos matá-las. Esse moço está aí. A Bíblia diz que ele ajunta tudo que ele tem. Ele vai. E olha que legal. Os primeiros momentos dele contrariam todos os conselhos que ele recebeu. Porque o pai diz assim: filho, pelo amor de Deus, não vai, meu filho. Que não é lugar para crente, que não é lugar para gente. Não escuta isso, menina, pelo amor de Deus, isso não é coisa de gente crente. Não se expõe dessa maneira tão vergonhosa, porque você desonra os céus, você desonra Deus, você desonra a tua igreja, você desonra todos. Mas no primeiro momento, gente, tudo dá certo. Ele tem amigos porque ele tem dinheiro, então ele tem mulheres, se ele tem dinheiro, mulheres, ele tem prazeres. A bebida, há uma alegria em volta, e talvez ele tenha parado e pensado: mas peraí, estava todo mundo errado. Todo mundo disse que eu ia me dar mal, todo mundo disse que eu ia quebrar a cara, todo mundo disse que eu ia perder a vida, todo mundo disse que eu não ia ter sucesso, e as coisas estão acontecendo de uma forma maravilhosa. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu sei, eu faço, aí todo mundo me ama. Até que as coisas mudam, querido. E ele descobre que não passava de propaganda enganosa para que a alma dele fosse seduzida e ele caísse nas correntezas de Satanás. Até que ele se visse não agora com prazeres, mas viciado. Aquilo que davam a ele de graça agora era vendido caro. Aquilo que parecia ser bom agora já não era mais. As mesmas pessoas que o abrigavam, o amavam, o abraçavam quando ele tinha dinheiro, agora estão correndo atrás de outras pessoas, outros otários como ele. Algumas poucas pessoas vão ajudá-lo, mas a ajuda parece muito mais humilhação. Colocam ele para cuidar de porcos. Talvez você não entenda, eu precisaria de muito tempo para te explicar. Mas o livro de Levítico fala que um judeu nem em porco poderia tocar. E agora um homem que fazia parte de uma cultura onde não podia tocar em porcos, estava cuidando de porcos. E lá no ó do Borogodó, quando ele chega no fundo do poço, ele tem fome. E sabe o que acontece? Ninguém dá nada, nem ração de porcos. E é só ali. Só ali. Só ali que ele descobre que, infelizmente, muita gente precisa quebrar a cara para poder ouvir o que Deus está falando. Ele é a prova viva de que nem todos vão ouvir o conselho antes da queda, alguns vão ter que passar por ela. Ele é a prova viva de que nem todos vão entender que é um alerta, que a correção não é uma agressão, é uma expressão de amor, de forma mais intensa, mas é expressão de amor. Ele se vê sozinho, ele se vê com fome, ele se vê sujo, ele se vê rodeado de porcos. Aonde estão seus amigos? Ele se vê ali.
E é exatamente ali, no meio daquilo tudo, que ele consegue uma fagulha de esperança, parece que é riscada, acesa no seu coração. E ele lembra do quê? De uma cena que ele nunca tinha percebido. Não de como ele era tratado como filho, porque o que estava em questão era ele como empregado, cuidando de porcos, querendo comer, e o patrão dele nem a ração dos porcos dava. Ele lembra assim, fala assim: poxa vida, meu pai trata os empregados dele tão bem. Os empregados do meu pai é bem pago, é bem remunerado, é bem cuidado, é bem tratado, é bem amado. Eu vou levantar-me-ei, eu vou pedir perdão para o meu pai, vou dizer que eu pequei contra os céus, eu vou dizer que eu pequei contra ele, e vou pedir para ele me dar um emprego na casa dele. Não precisa me aceitar como filho, mas se ele me aceitar como empregado, eu já vou ser bem aceito. E é o que ele faz. Queridos, às vezes o único caminho que nós podemos fazer é o de volta. O problema é que tem gente que continua avançando, esperando encontrar aquilo que deixou para trás. Eu vou dizer de novo, o problema é que tem gente que continua avançando, esperando encontrar aquilo que deixou para trás. Lembra-te de onde caíste. Volte ao primeiro amor. Lembra-te como tudo era maravilhoso, como era incrível aquelas experiências que você tinha com o Senhor, como as coisas aconteciam de forma incrível. Você o amava, você sentiu o amor dele, você tinha prazer em viver a vontade dele, os dons dele eram sobre você. Algumas coisas só podem ser conquistadas quando nós recuamos. Sabe, ele volta. Quando ele vê o pai de longe, toda aquela história: pai, pequei contra os céus, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não diz nada. O pai pula em seu pescoço, o abraça. A Bíblia diz que ele o beija. Ah, irmão, que alegria para o pai. E o pai diz assim: por favor, tragam-me roupas, tragam-me sandálias, tragam-me anel, para que seja colocado no meu filho. Pegue um bezerro cevado, diga para o pessoal do ministério de louvor preparar um grande culto. Aí ele diz assim: porque o meu filho que estava morto. O pai nunca morreu, quem morreu foi o filho. O meu filho que estava morto. O pai nunca morreu, quem morreu foi o filho. O dia que foi embora, o meu filho que estava morto reviveu. O que era monocromático, estava preto e branco, voltou a ser colorido. O silêncio foi quebrado e as canções retomaram seus lugares. Agora a festa naquela casa. Mas se não bastasse, aquela casa é um tanto parecida com a nossa, gente. A nossa casa chamada igreja. Em meio a tantas alegrias que Deus nos proporciona, às vezes acabamos divergindo, sendo incoerentes. A Bíblia diz que enquanto o pai está lá celebrando junto com todo mundo o retorno do filho pródigo, o filho moço, o irmão mais velho chega. E aí tem a síndrome do irmão mais velho. O irmão mais velho chega e... deixa eu achar aqui. Ele diz assim: o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa? Lucas 15, 25 diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E disse-lhe: teu irmão. Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Aí diz no 28, ele ouvindo tudo isso, ficou indignado e não quis entrar. E o pai saiu e insistia com ele. Irmão, sabe qual era o problema do irmão mais velho?
é que, embora irmão mais velho, ele ainda sonhava em ser o irmão mais novo. Ele passou pela experiência de ser o irmão mais novo, quando ele era o irmão mais novo. Ele recebeu o mesmo cuidado, ele recebeu o mesmo amor, ele teve a mesma recepção de chegada. E isso causou a ele uma sensação de importância. Por quê? Porque de fato ele era o novo. E de alguma maneira ele não conseguiu perceber o crescimento à sua volta. E ele ainda continuou achando que tudo e todos deveriam estar voltados para ele. Ele sofria de nanismo espiritual. Ele não quis crescer, junto com as coisas que cresceram. Ele quis permanecer da mesma forma. Ele ficou indignado. Em vez dele ficar feliz que o irmão mais novo voltou, em vez dele ficar feliz que o irmão dele voltou, não, ele ficou com raiva. Ficou com raiva. Porque de alguma maneira na cabeça dele ele achava que o irmão mais novo estava roubando uma atenção que era dele. Quantas pessoas são assim, irmãos? São relutantes, são resistentes ao crescimento como igreja, ao crescimento como família, ao crescimento como indivíduo. Ninguém deixou de te amar, amado. Só que agora chegou a hora de você começar a nos ajudar a amar os outros. O grande problema da síndrome do irmão mais velho é que ele quer tanta atenção que a única forma que ele pode ter a atenção que ele quer é continuar mudando de igreja, de família, de casa, porque assim ele permanece sendo o irmão mais novo sempre. Quando ele começa a ser tratado como o irmão mais velho, então ele precisa ir embora, porque agora ele precisa de mais atenção. Eu gosto daquela igreja lá em MFA porque eles dão uma atenção lascada pra gente. Claro que damos. Até você entender, a nos ajudar a cuidar dos outros novos que estão chegando. A atenção não muda, o que muda é o trato, porque nós entendemos que de alguma maneira você está crescendo. Ninguém aguenta carregar gente velha por muito tempo nas costas, gente. É pesado, irmão. Dá para segurar o bebê, mas não dá para segurar o adulto. Não é falta de amor. É apenas uma questão de entendimento. E o irmão mais velho, irmãos, olha a síndrome do irmão mais velho, é muito pior do que o irmão mais novo. Sabe o que ele disse para o pai? Ele disse assim, ó, enquanto eu estava trabalhando, o senhor junto com o meu irmão mais novo estava fazendo festa. Síndrome do irmão mais velho, imaturo, é que ele serve sem prazer de servir e se magoa porque está servindo. Irmão, está gostoso a festa aqui? Não está gostoso a festa aqui? Não está gostoso? Gente, não está gostoso a festa aqui? Tem um monte de gente servindo para que a festa aconteça. Tem gente sentada sendo servindo e tem gente em pé servindo. Tem gente sendo servido e tem gente servindo. Você acha que está frio aqui? É porque você não está na diaconia lá fora com os irmãos que estão cuidando dos carros. Aqui? Lá está muito mais. Se você acha que está aqui, vai lá fora para você ver se está mais. O irmão mais velho e imaturo, ele tende a se magoar com isso. Mas está todo mundo... Irmão, é Marta e Maria. Ai, Senhor, mas manda Maria vir me ajudar aqui, Senhor. Ela está aí, se deleitando aí na adoração. E eu estou lá lavando louça, cozinhando, cortando lenha, colocando fogão, buscando água. Querido, servir é atributo de pessoas maduras. Quando eu escuto pessoas que se dizem maduras reclamar de estar servindo, eu olho no meu coração dizendo, ainda quer ficar na fase do leitinho, não cresceu ainda o suficiente. Ontem era 1h da manhã, eu estava atendendo alguém em casa. 1h da manhã. Não tem problema você estar aqui, querido. Não, pastor, claro que não. Eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer na minha vida.
Estou cumprindo o propósito para o qual fui chamado. Pastor, por que o ministério infantil está crescendo e continua crescendo? Porque nós temos pessoas com entendimento que servem com amor. Por que as pessoas querem participar da diaconia? Nós temos uma quantidade grande, diz o nosso líder de diaconia, o irmão dela, que fez o pedido para participar. Por quê? Porque eles inspiram servindo com amor. Então as pessoas estão vendo que aquilo que está sendo feito é importante. Mas o irmão mais velho, infelizmente, vai se queixar do pai. O pai poder falar assim: meu filho, eu só podia fazer festa com o teu irmão mais novo porque você estava trabalhando. O problema é que nós fazemos parte de um contexto de vida onde parece que quem serve é menor do que quem está sendo servido. Aquela falsa sensação de empoderamento, de importância. Eu sentado à mesa e alguém ali trazendo para mim. Pois não, senhor, o que deseja? Aqui está o nosso menu, nosso cardápio. O senhor pode escolher e eu com muito prazer vou servir. Aquela pessoa que está ali, querido, não é só plano de fundo, não é só papel de parede. É gente também. Por isso Jesus diz assim, maiores são os que servem do que os que são servidos. Maiores. Por que ele disse maiores? Porque ele fala de crescimento, querido. Na medida em que nós vamos crescendo. Irmãos, eu acho a coisa mais linda que está acontecendo nessa igreja. Gente que chegou há poucos dias atrás: pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, se um rapaz, um pregador aí, irmão, veio de fora. Lá do Paraná, irmã Cristina. Me parou ali, foi até constrangedor. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, pelo amor de Deus, manda eu fazer alguma coisa. O quê? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Manda eu fazer qualquer coisa. Quem que fosse mandar fazer qualquer coisa? Eu não provei ele ainda, né? Porque a gente tem que dar uma aprovada primeiro para ver se a gente pode fazer tanta coisa assim, né? Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. Então tá bom, vou arrumar uma coisa para você fazer. Porque o crescimento, amado, sempre vai pedir. Por isso, todo crescimento vai exigir de você esse tipo de entendimento. Se você se magoar que para ter festa nos céus, festa com os outros, vai culminar em mais serviço seu, você não estará apto. Por último, o filho diz assim: tu deste a herança para o meu irmão e ele gastou com as meretrizes, com os jogos, com os prazeres. E para mim o Senhor não deu nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Queridos, o que era mais importante, o irmão dele ou os cabritos? Nas palavras dele, os cabritos. Enquanto você de verdade não entender que as pessoas são mais importantes que as coisas, você não estará apto para ter as coisas dadas por Deus. Enquanto você não entender que as pessoas são mais importantes que as coisas, você não estará apto para receber as coisas dadas por Deus. Alguém agora, alguns dias atrás, entrou portador dessa igreja durante a semana, 10 horas da manhã, entrou ali dentro. Nós estávamos colocando esse Paviflex aqui, ou se eu não me engano isso. Estávamos fazendo alguma atividade. Entrou porta dentro, quando chegou as cadeiras estavam todas no lugar, disse assim: pastor, que igreja linda. Eu fui lá onde ele estava, parei no mesmo, porque é questão de ponto de vista, então eu quis olhar de onde ele estava olhando. Igreja? Que igreja? Pastor, que igreja linda. Eu olhei de novo e falei: igreja? Que igreja? Essa aqui, pastor. Querido, essa não é a nossa igreja. O que você está vendo é as cadeiras da igreja, as paredes da igreja, o som da igreja, a bateria da igreja, os instrumentos da igreja. Mas a igreja não está aqui, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu falei assim: mas é exatamente isso que eu preciso te falar. Ele deveria estar aqui para ver a igreja agora. Ele tinha que estar aqui para ver você aí. Você aí.
Ele precisaria ter vindo hoje para ver a verdadeira igreja. As coisas que estão aqui dentro não são a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Mas ele foi atrevido. E ele me disse assim: como é que eu faço para ter uma igreja assim? E olha, há um princípio bíblico muito básico. Nós só precisamos atentar como as coisas foram, como Jesus instruiu, como elas aconteceram. Jesus disse para Pedro o seguinte: vai lá, pega o peixe, da boca do peixe vai vir moeda. Certo? Falei assim: olha, os recursos que você precisa estão com as pessoas. Mas Deus não vai dar o recurso até que você tenha as pessoas. Você nunca vai pegar a moeda e vai trazer o peixe. Primeiro você pega o peixe, depois Deus dá a moeda. Primeiro o peixe, depois as moedas. Primeiro o peixe, depois as moedas. Eu tenho conversado com algumas pessoas esses dias e eles têm me feito algumas perguntas. O Vitor tocou num assunto hoje aqui e eu achei muito interessante. As pessoas entendem pouco sobre prosperidade. Eu vou finalizar com isso, porque eu estou falando sobre a importância das pessoas muito mais do que as coisas. A tua prosperidade tem o tamanho do teu propósito. Se você não tem propósito, querido, infelizmente, no que diz respeito à prosperidade de Deus, você também não terá. A tua prosperidade tem o tamanho do seu propósito. Se você falar assim: eu vou comprar um celular de 5 mil reais, se esse for o seu propósito, então quando você conseguir os 5 mil reais, você atingiu o seu propósito. A tua prosperidade tem o tamanho do seu propósito. Até que você ache um propósito genuíno que seja aprovado por Deus, talvez você não consiga acionar a promessa da prosperidade sobre a sua vida. Algumas pessoas estão retidas, não é na prosperidade, é na falta de propósito. Esses dias eu conversei com uma empresária que estava inaugurando uma galeria. Eu disse para ela assim: mas para que você precisa de tanto dinheiro? Pastor, eu não sei. Então Deus não pode te dar. Você não sabe, você não tem propósito. Para que você precisa de tanto? Enquanto você não achar um propósito, você não pode acionar a prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é uma ferramenta para você cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Os irmãos sabem a luta que foi para nós chegarmos aqui. Querido, não foi fácil não, irmãos. Querido, nós não somos a igreja do ouro e da prata. Nós somos a igreja do barro. Aos trancos e barrancos, sendo quebrado, sendo moído. Deus fazia um vaso novo, daqui a pouco Deus quebrava de novo. Aí Deus olhava assim: não, ficou muito comprido, eu vou quebrar. Deus falava: não, agora ficou muito pequeno, agora eu vou quebrar. Não, agora ficou muito grande, eu vou quebrar. Agora eu não gostei, eu vou quebrar. A gente só andava quebrado. O dia que a gente comprou o primeiro capacho para botar na igreja, gente, irmão de Deus, quando eu cheguei na igreja com aquele capacho debaixo do braço assim, ó, que eu coloquei na porta da igreja, eu chorei. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Primeiro capacho, o pessoal limpar o pé. Irmão, eu acho que foi tão difícil conquistar aquele capacho que eu nunca contei para os irmãos, só conta hoje. Eu não gostava nem de limpar o pé nele, que eu ficava com dó de gastar o capacho. Por que? Se você não sabe para que você precisa do dinheiro, olha, querido, infelizmente ele não vai te procurar. Pastor, por que você precisa? Porque nós temos um grupo de jovens daqui na igreja crescendo. Nós precisamos colocar vans pela cidade para buscar o pessoal que quer vir para cá, como nós temos feito em alguns domingos, inclusive hoje. Nós temos quase 70 crianças para dar comida, irmão, nos cultos. Tem sido uma maravilha.
Nós temos, sei lá, quase 70 lâmpadas acesas. Em alguns momentos. Nós temos a necessidade de integrarmos mais algumas pessoas nessa casa, para ajudar a cuidar de vidas. Enquanto você não tiver um propósito, você não poderá acionar a prosperidade. Os recursos que Deus vai te dar é para que você viva os propósitos dele. Então essa noite, como irmão mais velho, querido, você precisa aprender sobre um novo recomeço e se colocar à disposição para que Deus possa injetar no seu coração o propósito dele, para que ele venha colocar nas suas mãos a prosperidade que você precisa para poder cumprir esse propósito. Fique de pé comigo, por favor. Vem cá, pessoal. Vem cá, Val. Val vai ministrar o louvor, vem junto. Ah, mandarabachoeira, bacamandoro, bacamagala, mandoro, bacamagai. O irmão mais velho está dizendo assim: por que não fizeram festa para mim? Porque você já cresceu, querido. Ou pelo menos deveria ter crescido. O irmão mais velho está dizendo assim: deram para ele, não deram para mim. Por que não deram para mim? Porque você já cresceu, querido. Ou então deveria ter crescido. Deus essa noite quer nos levar a esse lugar de entendimento, aonde Ele, Deus, pode nos colocar a esse lugar. Ei, amados, escute, o pai insistiu para o filho entrar na festa, e o filho preferiu ficar de fora. Tem muitas pessoas que não estão celebrando aquilo que produz alegria no coração de Deus, e estão ficando de fora. Sabe quando nós passamos a perder a alegria pela salvação? Quando nós vimos pessoas sendo salvas e não nos alegramos com isso. Se você pensa que você já foi e não está se alegrando com a salvação que está acontecendo na vida dos outros, talvez você tenha perdido a alegria da salvação. Quanto tempo mais você vai ficar de fora? Por quanto tempo mais você vai ficar de fora? É tempo de voltar mesmo, é tempo de um recomeço, de um novo recomeço. Por quanto tempo você acha que nós aguentamos te agradar para não te perder? Por quanto tempo? Por que você resiste em não crescer? Por quê? Porque você ainda quer ser o bebezinho da casa. Só tem uma fase que é bonita sem os dentes, quando é criança, querido, quando é bebê. Só tem uma fase que é bonita sem os dentes, né? Tem bebezinho em casa, você olha assim e fala: meu Deus, que boca murcha mais linda, né? Fica velho, fica a boca murcha para você ver se vai colar que você é bebê. Eu quero orar por pessoas essa noite que de alguma maneira vão tomar decisões, que vão sair daqui assim, olha, totalmente radicais, diferentes. Ah, pastor, hoje eu tô indignado comigo mesmo, eu quero sair daqui hoje a versão, minha melhor versão, a 2.0, então faz que nem um Raul, sai do seu lugar e corra à frente para que nós possamos orar. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do sangue. Filho pródigo, essa é a noite, volta. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Alguns dias atrás eu aconselhava uma pessoa, já vou orar por você.
Mas nós precisamos ter uma mudança de postura para nós termos mudanças de resultado. Eu conversava com uma pessoa e ela estava a ponto de desistir de muita coisa. Uma das que ela iria desistir era de seu casamento. Eu dizia, não desiste, Deus vai dar vitória. Eu disse, não pastor, não vai. Eu disse assim, persiste, insiste. Deus vai mudar esse quadro. Pastor, não vai. Eu disse, minha irmã, seja forte, seja corajosa. Deus é Deus. Pastor, eu sei, mas Ele não vai fazer. E eu tentei de todas as formas contra-argumentar aquele coração incrédulo em relação àquilo que Deus realmente faz. Só que eu não tive sucesso. Eu não conseguia. Disse, pelo amor de Deus, coloca a mão na sua cabeça. Deus é Deus. Eu sei, pastor, mas na minha vida não é. Porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não sei, porque eu não sou, porque eu nunca tive, porque mandaram eu sentar e esperar, sentar e esperar, nunca chegou. Eu disse, eu sei o que a sua alma quer ouvir. Sei. Eu vou dar o que a sua alma quer ouvir, mas não vai mudar a sua vida. O que é que a minha alma quer ouvir, pastor? Eu fiz assim, coitadinha. Ai, que pena. Tô morrendo de dó, amiga. Fiz, coitada. Você não é nada. Você não pode nada. Ela começou a chorar e disse, é isso que eu sempre escuto. Sempre escuto isso em ocasiões como essa. Eu falei, e isso muda a sua vida? Isso te torna melhor ou isso te condiciona sempre as mesmas coisas? Ela disse, sempre as mesmas coisas, mas faz bem para minha alma. Eu disse, faz, mas não muda a sua história. O que eu preciso, pastor? Eu falei, agora eu vou te falar aquilo que tua alma não quer ouvir, mas precisa muito. O que, pastor? Você precisa criar vergonha no meio da sua cara. Você precisa deixar de ser lambida desse jeito. Se você diz que é crente, pelo amor de Deus, então seja. Para de ser incrédula. Sua vida nunca vai mudar enquanto você não tiver um posicionamento firme. Você gosta de ser tapete do diabo. Você gosta de apanhar na cara dele. Credo, pastor, tem mais alguma coisa para dizer? Eu disse, tenho. Isso é uma vergonha. Sem vergonha. Tendo o pai que tem, vivendo a vida que leva e aceitando a comer do lixo de Satanás. Em prantos eu orei com aquela pessoa e ela, daquele dia em diante, aceitou a postura que sempre deve ter diante das batalhas. Ou você é vítima ou você é um guerreiro. Enquanto você fica apontando os seus problemas e culpando os outros, a sua vida não muda, amado. Você já era para ter aprendido isso. Eu sei que algumas pessoas passam pela nossa vida e bagunçam a nossa vida e não voltam para arrumar. E se nós não fizermos nada em relação a isso, nós teremos uma vida inteira bagunçada. A vida é sua, então se posicione. Se coloque em prontidão, se coloque na presença do Senhor e deixa Ele, Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus, para você ver o que Ele vai fazer. Deixa Deus ser Deus. Para de se lamentar. Os tempos que você gasta se lamentando, passa glorificando, passa adorando, passa orando, passa profetizando sobre a sua vida. Foi ruim até aqui, mas daqui para frente vai ser diferente. Eu não podia, mas agora eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará, descansará. Agora adora.